Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta primeira leitura é uma história que deve ser contada com algum cuidado. Primeiro, atenção às palavras que não são propriamente difíceis, mas pouco comuns. Sarepta e a palavra almotolia, que aparece 3 vezes. Depois, na história, temos os três elementos. Temos 2 personagens, a viúva e Elias, e o narrador da história. Algumas coisas a salientar. Primeiro, ler com alguma diferença de tom as palavras da viúva e as palavras de Elias, assim como o narrador, naturalmente. Num tom mais neutro, a viúva e Elias em tons diferenciados, o profeta e a mulher que ele encontra. Fazer uma boa pausa aqui, sempre para dar um certo tempo narrativo à leitura. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. E deixemos que ele faça o caminho um pouco, fazendo uma pausa ligeiramente mais longa, não exagerando naturalmente. Mas ele pôs-se a caminho e foi até Sarepta. Deixemos que ele lá chegue, digamos assim. Ao chegar às portas da cidade, aqui dar uma pequena aceleração, porque de repente ele chega. Encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe. Depois a palavra do profeta. Depois uma segunda palavra do profeta, um bocado inesperada, em que ele a deixa ir, mas ele chama de novo e faz um segundo pedido. Portanto, dar essa imagem na narração que se faz. Quando ela ia buscar água, Elias chamou e disse, como se fosse uma... olha, esqueci-me de alguma coisa. Por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu. E aqui salientar bem esta resposta. E a resposta que é uma espécie de profissão de fé. Tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus refere-se ao Deus de Elias, ao Deus de Israel. E então ela indica a Elias o seu estado. E dar um certo dramatismo a esta última frase. Depois comeremos e esperaremos a morte. Como se fosse a descer, sem descer de forma no tom, sem que isso prejudique a compreensão, mas descer um bocadinho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe, pois aqui, não temas fazer subir o moral da viúva. Volta e faz como disseste, mas primeiro coze um pãozinho e traz-me aqui. Depois prepararás o resto para ti e o teu filho. Portanto, Elias que insiste, apesar da indigência da viúva, insiste que primeiro é para ele. Esta primazia de Elias, no fundo, é uma primazia não dele próprio, mas transitiva. No fundo, é Deus que está primeiro. Mesmo neste estado de indigência e pobreza, é Deus que está primeiro. Porque assim fala o Deus de Israel e dar um tom diferente. É esta palavra
dita por Elias, mas que é um pouco aquilo que Deus diz. Não se esgotará a panela da farinha, um tom solene, quase como uma voz vinda do céu. Nem se esvaziará a almotoria do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. Portanto, dar um tom solene. Esta palavra de Elias que se torna porta-voz de Deus. A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram primeiro ele, Elias, depois ela e depois o filho. E é nesta ordem, ele, ela e o filho. Porque não pôr a criança em primeiro lugar? Não, porque para a criança sobreviver, ela tem que sobreviver. Por isso, primeiro come ela. Porque ela a sua sobrevivência estando assegurada, ela pode prover a sobrevivência do filho. Mas primeiro, ele que não é ele, é Deus. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotoria do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Cá está, Elias é a boca de Deus. E de notar que todo este episódio tem muita semelhança com o episódio do sacrifício de Abraão, do sacrifício de Isaac, filho de Abraão. Aqui, neste caso, é uma mulher, a viúva, mas a adesão à aprovação porque ela passa e a obediência à palavra de Deus é muito parecida com a de Abraão. Nesta leitura da Epístola aos Hebreus, estamos ainda no paralelismo que a Epístola faz entre o culto antigo e o culto em Cristo, depois de Cristo. O culto do Templo de Jerusalém e o culto que o próprio Cristo inaugura ou torna novo. E assim temos Cristo não num santuário feito por mãos de homens, mas entrou no próprio céu. Cá temos uma primeira diferença. Depois, não foi muitas vezes, mas uma só vez. Não foi com o sangue alheio, mas com o sacrifício de si próprio. Uma diferença, segunda diferença, terceira diferença. Portanto, ele apresenta-se a Deus uma só vez e oferecendo-se a ele próprio em sacrifício na presença de Deus em nosso favor. Cá está o sacerdócio de Cristo em contrapartida, em oposição ao sacerdócio do Antigo Testamento. Depois, ele que oferece uma só vez, aparecerá uma segunda vez, já não para fazer um novo sacrifício, porque esse é definitivo, único e para sempre, mas já sem a aparência do pecado, cá está, já não com o seu próprio sangue, mas sim para dar a salvação àqueles que esperam essa salvação. Portanto, salientar bem esse contraste entre o culto antigo e o culto novo, não muitas vezes, e não entrou para se oferecer muitas vezes, mas ele manifestou-se uma só vez. O sacerdote entra não com o sangue alheio, como o sacerdote do Antigo Testamento, mas o destruiu o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Portanto, sempre este contraste entre o antigo e o novo culto, e a salientar bem na leitura essa oposição.